Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 4. O prota é teletransportado para um local totalmente vazio. De repente aparecem as mensagens. Confirmando o participante. A sexta constelação, o autor de todas as óperas, está participando. A quinta constelação, a dama que anda na miragem, está participando. A quarta constelação, a lua que contempla a cegueira, está participando. A terceira constelação, aquele que criou as legislações, está participando. Enquanto isso, o prota não consegue sentir nada e não consegue ver nada. A segunda constelação, o Deus que dança no vazio, está participando. Confirmado que as 6 constelações das 10.000 vidas estão participando. O problema do apóstolo temporário da torre, o rei da morte, está sendo compartilhado. A habilidade e a reencarnação dos 100 fantasmas se aplica a NPC? Se concordam que a habilidade se aplica a NPC, confirmem. Se discordam, recusem. O prota ouve as constelações falando e não entende nada do que eles estão falando. Ele lembra que todas as linguagens de todos os seres da torre são traduzidas automaticamente para ele entender, mas eles não são seres da torre, eles são seres que nem podem serem comparados ao rei demônio. O prota pensa que eles podem ser os seres que fizeram a torre. A votação sobre o problema em questão está se iniciando. A sexta constelação votou contra a quinta constelação, votou a favor. A quarta constelação, votou a favor. A terceira constelação, votou contra. A segunda constelação, se absteve. O prota vê que tem 2 votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção. Ele se pergunta por que a votação ainda não acabou, e lembra que tem mais um deles que ainda não votou. O dono da torre. O prota fala para eles que votar a favor é o certo, pois se os NPC não estiverem incluídos na habilidade, então como o rei demônio conseguiu invocar tantos monstros, já que todas as pessoas do Império mortas pelo rei demônio eram NPC. Todas as constelações prestam atenção no prota, e ele fala que sabe que eles estão preocupados que ele vai começar a matar NPC aleatoriamente para usá-los. O prota fala que já demonstrou mais do que o bastante do tipo de pessoa que ele é. Ele fala que não é esse tipo de pessoa que faria isso, e não trilhara esse caminho no futuro. Nada mal. Mas é complicado. A figura de uma mulher gigante aparece para o prota e fala: Rei da morte, fale com seu coração e não com sua cabeça. O prota sorri e fala que o rei demônio foi uma presa que ele pegou, ele é seu, então ninguém deve ousar tocar na presa dele. A primeira constelação, mestre das 1000 vidas, votou a favor. A realidade começa a se rachar e aparece a mensagem. A votação está encerrada. 3 votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção. NPC estão incluídos na habilidade reencarnação dos 100 fantasmas, do Rei da Morte. A autoridade temporária de apóstolo do Rei da Morte está sendo removida. A conferência está se encerrando. A realidade que abriu o prota volta ao mundo normal, e pergunta para o espírito se ele não viu nada do que aconteceu. O espírito fica confuso e pergunta do que ele está falando. O prota percebe que ele não sabe de nada, e se pergunta o que ele acabou de conhecer. Ele pensa que apesar de não saber muitas coisas, agora ele tem certeza de algumas coisas, e agora ele deve focar em desferir o golpe final em sua presa. E então, assim que ele chegar no 100º andar, ele saberá de tudo. O prota ativa os 100 fantasmas e invoca a santa. O prota olha para ela e vê que sua aparência é a mesma, mas ela ainda não é nada menos que um recém-nascido. Ele fala que o antigo nome dela era nada mais do que um nome que ela roubou, e por isso não é um nome que ela possa ter. Ele fala que seu nome agora vai ser Fantasma Faminto. Porém esse nome é muito grande, então vou continuar chamando ela de Santa. Ela curva a cabeça e aceita seu nome. Ela jura a partir de agora seguir as ordens do prota. De repente aparece a mensagem: procurando pela existência do rei demônio no 20º andar. Não foi encontrado, confirmando a ausência do rei demônio, alteração da linha do tempo. De repente a santa fica desesperada e começa a falar não, a aldeia não. E o general aparece junto de soldados. A santa cai ao chão e fala pro prota que não guardou nenhum rancor e também não tentará se vingar. Ela fará qualquer coisa que ele pedir, só salve a vila dela. Vendo isso o prota vai em direção às tropas e se coloca no caminho deles. O general pergunta quem é ele. O prota pergunta o que eles vieram fazer em lugar como aquele e o general diz que o rei ouviu dizer que uma bruxa esteve atentando contra os cidadãos dessa vila.
e até mesmo alguns monstros caíram nas armadilhas dessa bruxa. O general diz que eles não poderiam ficar parados vendo isso. O general pergunta quem é ele para ousar interferir na missão deles. O prota pergunta se por acaso o general acabou de dizer que veio devido a um decreto imperial, e fala que o general é uma pessoa ridícula por ele se ater ao mandado imperial, presumindo que nenhuma outra pessoa entenderia tão bem sobre a situação decretada pelo imperador além dele. O general diz que não sabe do que o prota está falando, e chama ele de insolente por dizer isso. O prota revela que o general quer derrotar o já decidido primeiro príncipe para fazer o terceiro príncipe ascender para o reinado, e ele só soube disso pois viu nas memórias do general quando morreu para ele. O prota se aproxima e diz que o general não deveria viver assim, pois a majestade garantiu muita graça a ele, e o general só foi de um pescador para a guarda imperial a general, graças à majestade. O general pergunta quem enviou o prota. O prota fala para ele ver com seus próprios olhos. O prota grita que ele é o emissário enviado pelo poderoso primeiro fundador. O prota fala que está ciente da má conduta do primeiro príncipe e também reconhece o general por ele ter ficado ao lado do terceiro príncipe por pura lealdade, e diz que o que ele disse antes só foi para testar o general. O general percebe que isso tudo foi para testar a lealdade dele e fala que cometeu um grande erro em não reconhecer o prota. O general desce do cavalo e se curva para o prota. O general faz com que todos os seus soldados saúdem o prota por ele ser o emissário de seu fundador, e todos saúdam o prota. O prota abaixa a espada e percebe que o efeito da espada sagrada se limita somente aos soldados do general. O general pergunta como ele veio parar ali, já que eles vieram para derrotar a bruxa. O prota invoca sua aura e diz que ele que derrotou a bruxa, e ele aponta na direção dela. Eles veem que aquela é Estelle, a bruxa da fronteira. O prota manda ela ir até ele e se ajoelhar diante todas essas pessoas. Ela vai até eles e se ajoelha. O prota manda ela abaixar a cabeça, pôr as mãos no chão e colocar sua testa no chão. E ela faz isso. Ele fala para ela dar uma cambalhota para a frente. Ela estranha isso, mas acaba fazendo. Agora ele manda ela fazer polichinelos. Ele manda ela abrir bem os braços e pular 20 vezes, além de fazer 10 agachamentos, 10 flexões e fazer 20 segundos de prancha. Ela cai no chão e diz que não consegue fazer mais, pois seu corpo não se mexe. O prota diz para todos que eles podem ver que a bruxa foi subjugada por ele, e diz que não importa o que aconteça, ela não pode desobedecer às ordens dele. Por isso é impossível que ela continue a ameaçar o império, então eles podem relaxar agora. O general acredita no prota, mas os outros cavaleiros de outro reino não acreditam nele. O general e o cavaleiro começam a discutir. De repente um ser da raça serpente grita e diz que pode resolver se o prota está falando a verdade ou não, usando a orbe da alma, pois se uma gota de sangue for colocada nela, é possível saber se o dono desse sangue tem uma alma boa ou ruim. E se o prota é mesmo quem diz ser, ele deve acertar o teste desse orbe. A serpente explica que quando o sangue de uma alma boa toca o orbe, ele emite luz, mas se o sangue de uma alma maligna tocar o orbe, ele fica preto. A serpente se aproxima e pega a mão da santa. Ela corta a mão da santa e coloca seu sangue no orbe. A orbe fica escura e a serpente se pergunta quantos atos malignos e assassinatos a santa cometeu. A serpente larga a santa e fala que agora é vez do prota. O prota dá sua mão. Ela corta e coloca o sangue dele no orbe. A orbe explode de luz e a serpente se pergunta que raios é a alma do prota. A serpente chega à conclusão que o prota é a própria luz. Ela fala para todos que alguém com uma alma tão brilhante não seria capaz de mentir para eles, e chega à conclusão que o prota deve ser um apóstolo da deusa. O prota cruza os braços e confirma que ele é um apóstolo da deusa. Apesar disso tudo, alguns cavaleiros ainda se recusam a acreditar no prota. E o cavaleiro fala que eles devem punir todos da vila pois essa é a missão deles. O prota fala que não cabe a eles decidirem isso, e sim a ele. O prota diz que já reuniu todo o mal e a punição divina já foi aplicada. O prota invoca seus esqueletos. O prota fala que esse é o seu dever e diz que cada um dos esqueletos são fantasmas de malfeitores que fizeram ações tão mais quanto as da bruxa. O prota revela para eles que a deusa deu a ele a ordem de punir todo o mal que corrompia o mundo. Sua missão era subjugar todo o mal e levar todos os demônios para o inferno. E o que eles estão vendo agora é o inferno dele. O prota fala para eles que não há mais necessidade de eles punirem a bruxa ou os lacaios dela, pois eles sofrerão para sempre em sua sombra, já que ele é o inferno deles.
O cavaleiro pergunta se esses demônios estão presos mesmo na sombra dele. O prota invoca um esqueleto e diz que vai tirar as dúvidas do cavaleiro. Ele manda o esqueleto recuperar suas memórias. O imperador das chamas aparece xingando e ameaçando o prota. O prota fala que, como o cavaleiro pode ver, esse homem é um malfeitor tão maligno quanto a bruxa. O prota estala os dedos e manda o imperador das chamas dançar. O imperador começa a dançar sem parar, e enquanto dança, ele jura acabar com o prota. O prota fala para todos que os demônios nunca podem desafiar as ordens dele. Com isso, os cavaleiros que duvidavam do prota finalmente acreditam nele. Assim aparece a mensagem: Parabéns, você concluiu o estágio normal. Você concluiu a missão secreta, Herói do Mundo Congelado. Você concluiu o estágio do boss, concluído em um grupo de 1, Rei da Morte. Calculando recompensas de conclusão. Cálculo completo. As recompensas serão dadas em até 24 horas depois de entrar no 21º andar. O espírito se pergunta quem concluiria um estágio de boss desse jeito além do prota. Enquanto o espírito ri, o prota fala que conseguiu concluir até o 20º andar da forma que ele quis, já que nenhum caçador ou nenhuma pessoa do Império ou continente morreu, e ele até conseguiu salvar a Santa. E ele fala que o 20º andar teria se concluído sozinho mesmo que ele não fizesse nada, porque o incêndio e o desaparecimento da Vila da Santa também era um tipo de conclusão. Desde que haja uma conclusão apropriada, a torre não se importa se é um final feliz ou não. Caso contrário, o Imperador das Chamas não teria conseguido concluir até o andar 40. Sendo assim, esse não é um mundo predeterminado pela torre, e não é um fim que apareceu porque não havia outra escolha. Esse é o final que ele escolheu. O espírito pergunta se o Imperador das Chamas dançando é mesmo parte do final que ele escolheu, e o prota fala que é. Esse é um anúncio público. O 20º andar foi concluído hoje. Repetindo o anúncio. O 20º andar foi concluído hoje. O prota pega seu celular, mas vê que ali não tem internet. O 21º andar se abrirá em 24 horas a partir de agora. Enquanto os fogos estouram e o tempo começa a ser contado, um braço surge atrás do prota. Nossa bestia waifu pula nas costas do prota e fala que sabia que ele era um maluco de verdade, pois para um novato que ainda nem fez 20 anos, ele é mesmo um maluco. Enquanto isso, o santo está só observando. Ela fala que ele é mesmo um maluco pois concluiu o 20º andar em 5 dias mesmo, e ele nem tem ideia do quanto as pessoas estão enlouquecendo na torre. Ela mostra seu celular para ele e fala que foi até o 1º andar rapidinho e tirou essas fotos de notícias. Mas ela fala que tinha tantas notícias que ela nem conseguiu tirar todas as fotos. Porém, ele tem que entender que não é só a torre que está assim, o mundo exterior também está. Ela fala que os títulos das notícias são perguntando quem é ele, que tipo de vida vive, como se tornou um ranquear. O prota pergunta se ela que tirou todas essas fotos sozinhas. Ela sorri e fala que é claro que sim. Então o prota fala que ela, para poder mostrar as matérias que estavam escrevendo, se teletransportou para o 1º andar, e então procurou todos os artigos, um por um, e tirou fotos de todos eles um por um. E ela olha para ele e fala que foi isso mesmo. O prota pensa que a segunda no ranking de caçadores e a figura de maior autoridade na torre, fez tudo isso por ele. O prota fica emocionado e pensa que ela é um anjo. Se não for um anjo, talvez ela seja uma deusa. Ela fala para ele olhar isso, e mostra um jornal. No jornal ela fala que o prota está na primeira página, e fala que essa é a primeira vez que isso aconteceu na história da torre. Ela não consegue acreditar que ele foi de fora do ranking para o 3º lugar de uma vez só, e parabeniza ele pois agora ele é uma pessoa que representa todos os caçadores. Ela enrola o jornal e fala que terá que prestar um pouco mais de atenção nas atitudes dele a partir de agora, porque ele se juntou a todas as 5 grandes guildas, e explica que mesmo ele sendo um caçador no 3º lugar do ranking, ele deveria ter um título no nível de um mestre de guilda, e ele ser um membro comum de guilda não combina com ele agora. O prota acha isso interessante e ela fala que se ele quiser ser um lobo solitário como o Santo da Espada, ela entenderá. O santo acha que eles estão falando dele pelas suas costas e pergunta quem são todas aquelas pessoas ao redor deles. O prota explica que são soldados que se reuniram de todas as partes do continente, e diz que depois de derrotar o Rei Demônio, houve um evento no qual esses NPC invadiram o 20º andar. O prota diz que usando uma habilidade e o efeito de um item,
ele conseguiu enganar os NPC que ele é um emissário do fundador do Império e eles acreditaram. E por conta disso ele conseguiu concluir o andar sem derramar uma gota de sangue. Nossa Best Waifu fala que graças ao Prota, eles vão conseguir negociar com esse continente, o que significa que não terão mais que fazer trocas ruins com os velhos do mundo externo. O Prota pensa que quando encontrou pela primeira vez a Best Waifu, ele achou que ela fosse uma pessoa nada amigável, mas agora ele vê que eles estão mais próximos. Ele pergunta para ela se os caçadores vão mesmo começar a negociar com esse continente e ela fala que sim. O Prota fala que vai emprestar seu nome para eles, já que nesse mundo ele é o emissário do fundador e o apóstolo da deusa. Ela aceita a proposta e fica grata, mas sabe que ele não vai emprestar seu nome de graça, e pergunta o que ele quer. Ele fala que quer o 20º andar. Ela pergunta se ele está falando do 20º andar inteiro e ele fala que sim. Ele quer que toda a terra do 20º andar fique sob sua posse. Ele fala que em troca disso, ele não vai pegar nada por ter concluído os andares do 11º até o 19º, e eles podem dividir os lucros das negociações com o continente com os outros caçadores também. Ela fala que é uma ótima oferta, mas isso não é algo que ela possa decidir sozinha. Eles terão que discutir com os outros mestres de guilda sobre isso. E ela pergunta se ele quer mesmo esse andar, já que ele obviamente não parece ter tanto valor, além de ser pequeno e não ser muito bom para a agricultura. O Prota fala que gosta mais de propriedades do que de dinheiro. Eles se aproximam e ela fala que vai reunir os mestres de guildas, e ele tem que ir vê-los. Então eles vão todos se reunir no primeiro andar. Ela fica curiosa e pergunta o que é aquilo. Eles olham para aquilo e o Prota fala que ela não viu nada. Eles se teletransportam e ela pergunta se tá tudo deles se reunirem na mesma cafeteria de antes. O Prota fala que sim e pensa que para todos se passaram só 5 dias. Mas para ele é a primeira vez que ele vem ali depois de várias centenas de dias. O Prota para e fala que finalmente está caindo a ficha que ele concluiu o andar. Nossa Best Waifu abre a porta e fala que a ficha dele vai cair mais ainda agora, já que todo mundo na torre está enlouquecendo por conta dele. Eles saem e o Prota fica surpreso com o tanto de reportes na frente deles. Eles caminham e enquanto andam, todos os reportes começam a fazer muitas perguntas para eles. Nossa Best Waifu começa a conversar baixo com o Prota e diz para ele não falar nada. Ela vê que ele não tem experiências em lidar com a imprensa, e pergunta se ele vai ser mistério ou estrela popular. O Prota pergunta do que ela está falando. Ela explica que isso é um conceito. Ele quer seguir um conceito de uma pessoa misteriosa ou prefere ser uma pessoa popular. Depois que um conceito é definido, fica difícil mudá-lo, e ele precisar dar uma resposta para ela agora. E explica que estrelas populares são como celebridades de cinema. Você precisa criar novas contas nas redes sociais, e é preciso também ter uma secretaria para gerenciamento de imagem. Ela diz que a guilda dela pode cuidar disso para ele. Enquanto isso o Santo fala que odeia esse tipo de coisa. O Prota pergunta para ela o que ele deve fazer caso escolha o conceito misterioso e ela responde que é bem simples. Basta manter uma feição inexpressiva. E é proibido ter qualquer atividade em redes sociais. Aparições em revistas e transmissões também são proibidas. No máximo você deve dar 2 entrevistas por ano com os repórteres que ela aprovar de antemão. O Prota fala que isso é simples, mas ela olha para ele e fala que ele não sabe quão difícil isso pode ser, pois a atenção é uma droga, o tipo mais viciante de droga. Se só 10 pessoas prestarem atenção em alguém, essa pessoa ficará feliz. Mas quando chega nessa posição que ele está agora, qualquer coisa que ele disser gerará reação em milhares de pessoas. O Santo fala que isso é inútil, e ela concorda, mas é a merda de uma boa sensação. Ela pergunta o que o Prota vai fazer. O Prota fala que o que ele quer é reconhecimento, por mais que ele não tenha certeza. Receber atenção é diferente de receber reconhecimento. Ele diz que receber a atenção das pessoas ao redor dele já é o bastante, quer sejam milhares ou milhões. O que ele quer receber das demais pessoas do mundo não é atenção, mas sim reconhecimento. Ela olha para ele e diz que não acha que essas duas coisas sejam muito diferentes, mas ela vai aceitar a resposta dele. E está feliz de ele ser assim. O Prota pergunta como ele faz para ter um bom rosto inexpressivo. E ela fala para ele resgatar algumas memórias realmente ruins. E no caso dela, quando ela estava no mundo externo, seu pai morreu em uma guerra civil. Enquanto ela estava fugindo junto com seu pai, os soldados vieram atrás deles,
Então o pai dela gritou para ela seguir em frente sem olhar para trás. Ela realmente correu sem olhar para trás, e ouviu tiros, mas continuou correndo. Ela fala que não odeia o fato de ter fugido, pois naquela época ela era só uma criança, mas ela se pergunta por que ela não olhou para trás, já que era algo tão fácil de se fazer. Sempre que ela precisa ficar inexpressiva, ela se lembra desses momentos, e quando se lembra desses momentos, ela consegue ficar muito bem inexpressiva. Ela pergunta se ele também tem algumas memórias assim. O prota fala que sim e ela diz que ele vai se acostumar logo. Em seguida vamos para a cafeteria e o padre recebe eles e diz que ficou surpreso pelo prota conseguir mesmo concluir o 20º andar em 5 dias. A paladina fala que esperava que eles fossem morrer e pergunta qual o segredo que fez ele conseguir concluir o 20º andar sozinho. O prota sente e diz que é só viver uma boa vida. O prota pergunta para eles como eles estão depois de tanto tempo. A condessa diz que eles ficaram no salão do trono como prometeram, mas depois de um tempo os NPC do Império começaram a andar por lá. O padre diz que os NPC acharam que eles eram invasores que estavam invadindo o Palácio Imperial, e os cavaleiros do Império e os soldados de elite vieram e pegaram eles. Mas o Jackie Chan diz que o padre tem vários truques. Primeiro eles se renderam e então o padre conseguiu fugir com eles da prisão. O padre diz que não foi tão divertido, pois ele descobriu uma passagem secreta nas masmorras por baixo da prisão. E ele sente como se tivesse voltado à sua infância. O Jackie Chan conta que ouviu dizer que o padre foi capturado pela máfia búlgara quando ainda era criança. O padre confirma e diz que esse foi o motivo dele se lembrar de sua infância. Todas essas coisas alegraram ele na infância. Nossa best waifu fala que todos eles tiveram vidas incríveis no mundo externo. Enquanto eles estão sentados, ela conta que a condessa nasceu em uma vila muito pobre na Índia. Os pais do Jackie Chan eram líderes de gangue. A paladina passou por dificuldades na Venezuela. A paladina pergunta se o prota faz parte deles agora. Nossa best waifu fala que sim. E explica que o prota fez contribuições decisivas para eles concluírem a torre. Eles não perderam nenhum caçador nessa raid, e até mesmo no 11º andar, onde vários caçadores lutaram juntos. Ela diz que quer transformar o prota no herói que vai representar a torre. Ela fala que a condessa revelou muitas riquezas e o padre matou muitas pessoas. Nenhum deles negam isso. A paladina odeia receber atenção de outras pessoas, e o Jackie Chan, ele é muito feio. O santo da espada, como todos sabem, é um velho louco por espadas, e ela muitas vezes tem que agir por baixo dos panos, então não pode ser ela. Por outro lado, ela diz que o público ainda não tem nenhuma impressão sobre o prota. O padre fala que é verdade que as personalidades deles já estão velhas. Ele começa a analisar o prota e diz que o prota é meio baixo, mas tudo bem, pois como podem ver pelo exemplo dele, as fotos poderão cobrir isso. O padre pergunta se o prota está saindo com alguém e o prota diz que não. Então isso significa que o padre não vai ter que se preocupar com escândalos. Nossa best waifu diz que esteve analisando o prota e ele tem um ar místico quando sorri. Então ela escolheu o conceito misterioso para ele. Mas ela diz que é ruim que ele nunca tenha namorado antes, pois eles precisam de um escândalo. E fala que vai cuidar disso. Alguém pergunta se esse vai ser o cenário onde o amor desabrochou depois deles terem lutado lado a lado por 5 dias. A condessa diz que em momentos assim, ela faz doações anônimas para algum orfanato, e eles podem dizer que essas doações vieram do prota. Nossa best waifu fala para eles chamarem um fotógrafo e designers, pois eles devem entregar uma foto do prota para a imprensa até o fim do dia. O prota se aproxima e fala que não achou que eles iriam precisar de um designer já que eles escolheram o conceito misterioso. Nossa best waifu implora que é só por hoje, pois o mundo inteiro quer saber sobre ele, e eles só vão tirar uma foto e mostrar para todo mundo. Vamos para o prota fazendo pose e tirando fotos. Enquanto o prota tá fazendo pose, o fotógrafo comenta que o terno ficou ótimo nele. De fundo, nossa best waifu se pergunta qual título vai ser usado na revista. O espírito, vendo isso, começa a morrer de rir da aparência do prota. O prota fica puto e fala para eles que não vai mais fazer isso. Ele fala que caçadores têm que escalar a torre de forma destemida. Quem liga para imagem de mídia ou sessão de fotos? E pelo fato dessas coisas inúteis terem ocupado as mentes deles, todos eles juntos não conseguiram nem concluir o 10º andar por vários anos.
Eles falam que esse discurso do Prota foi ótimo e o título da revista vai ser O Caçador que Escalou a Torre. E lembram que também tinham essa paixão quando tinham a idade do Prota. O Prota fica mais puto e grita que veio falar sobre o 20º andar. Ele vai dar o direito de todos os andares desde o 11º até o 19º para eles. Então é para eles se certificarem do 20º ser dele. Eles comentam que também gostam do conceito sem ganância. Pensam no título, Rei da Morte declara que os direitos desde o 11º andar até o 19º andar deve ser distribuído entre os caçadores. Ele está satisfeito em só poder concluir a torre. Na segunda página eles podem colocar algo como, Rei da Morte, conhecido por fazer doações frequentes para orfanatos. Eles chegam à conclusão que devem dizer que eles deram o direito do 20º andar para ele como sinal de gratidão e respeito pelo Rei da Morte. O santo fala que isso é algo que eles querem mostrar ao mundo externo que eles também vivem uma vida honrosa. O santo acha isso um complexo de inferioridade, já que eles abandonaram tudo no mundo externo e vieram para a torre, e ele acha isso muito patético. O santo fala para eles irem embora, senão isso nunca vai acabar se o Prota ficar ali. Eles invocam sua aura e começam a fugir. Nossa Best Waifu grita pro Prota dizendo que eles terão uma coletiva de imprensa amanhã, e é para ele voltar para lá de manhã cedo. E deixa claro que ele não pode ser visto pelos outros. Então se ele quiser fugir ele deve ir pelo telhado. Em seguida vamos para o telhado e o Prota e o santo subiram nele. Um guarda aparece e o santo fala para ele os deixar só por 5 minutos. O cavaleiro olha e vê que o Rei da Morte está ali, e ele diz que é a primeira vez que vê o Rei da Morte de perto. Por conta disso ele pede um autógrafo para eles. O Prota fala que nunca deu um autógrafo antes, mas acaba autografando. O cavaleiro agradece e vai embora. O Prota chama o santo e fala que em cima da cabeça dele deve aparecer para o santo como se ele tivesse matado um número enorme de pessoas. Mas se o santo olhar no espelho, ele também verá um assassino em massa que matou muitas pessoas. Mas o santo não vai se punir por isso. E isso é porque o santo tem um padrão claro para punir pessoas, que é punir aqueles que machucaram muitas pessoas. O Prota diz que ele também tem padrões claros e é por isso que ele fez o que fez. E o seu padrão é punir aqueles que machucaram muitas pessoas. Então isso significa que ele e o santo estão seguindo o mesmo caminho. O santo fala que ele não precisa se justificar assim, e ele é diferente dos outros caçadores, enquanto todos os outros top rankers são crianças que sofreram muito no mundo externo. Ele é diferente, nunca faltou nada para ele e ele viveu uma vida boa, mas chegou um momento que ele começou a se perguntar se seu sucesso realmente vinha de suas próprias habilidades. Enquanto saca a espada o santo se pergunta se tudo que ele conseguiu foi porque ele nasceu em uma boa família, mas ele fala que não. Mesmo ele tendo nascido em uma boa família, ele obviamente tinha orgulho de suas conquistas, mas ele queria provar que seu orgulho não era uma ilusão. O Prota chega à conclusão que foi por isso que ele veio para a torre. O santo fala que acabou abaixando sua guarda inconscientemente e ele diz isso enquanto invoca sua carta de habilidade óleo do detetive. Ele fala que foi um tolo, ele tinha decidido confiar somente em seus olhos e em suas mãos. Mas antes que ele percebesse, ele estava confiando em habilidades. O santo pergunta novamente se o Prota já matou alguma vida inocente. O Prota fala firmemente que nunca fez isso, e também nunca fará isso no futuro. Vendo essa resposta o santo corta a habilidade e destrói ela com um golpe. O santo fala pro Prota que acredita nele. O santo guarda sua espada e diz que o Prota lutou bastante nos últimos 5 dias, e agradece pelo Prota aturar a teimosia dele por todo esse tempo. Indo embora o santo diz que foi uma experiência agradável estar ao lado do Prota do 12º andar ao 19º andar. Com isso o santo salta dali e vai embora. O Prota pergunta pro espírito se o santo acabou de reconhecer ele, e o espírito fala que parece que sim. O Prota cai de joelhos no chão e diz que finalmente acabou. O 20º andar agora é dele e os mestres das guildas vão cuidar da imprensa. De repente aparece uma mensagem para o Prota. A deusa da proteção está impressionada por suas conquistas. A deusa da proteção reconhece todas as suas conquistas. A deusa da proteção te considera digno bastante de ser considerado um apóstolo dela. O Prota estranha e se pergunta o que é isso. A deusa da proteção permite que você use o nome dela no futuro. O Prota fica procurando de onde está vindo isso. A deusa da proteção te pede para olhar para baixo. O Prota então olha para baixo.
A deusa da proteção te pede para olhar um pouco mais para a esquerda. O prota olha para a espada e percebe que o tempo todo a deusa da proteção era a espada dele. Troca a cena e agora o prota está sentando desligando a televisão. O espírito pergunta por que ele desligou a televisão já que ele estava assistindo. O prota fala que é porque ele tá com tanta vergonha que achou que ia morrer, pois os canais só falam sobre ele. O espírito fala para só mudar de canal, mas o prota fala que todos os canais estão falando sobre ele. A deusa da proteção aponta que isso é devido ao fato de sua conquista ter sido tão incomum. A fama é como um preço que os heróis têm que pagar. A deusa da proteção recomenda que se acostume com isso. O prota pergunta se a deusa não está superestimando ele demais. Você é a luz. A deusa da proteção se lembra claramente como o dia quando você escalou o castelo do Império e deu um discurso acalorado. O prota morre de vergonha e implora para ela parar, e diz que só fez isso porque estava completamente empolgado. A deusa da proteção expressa que confiar o Império a você de agora em diante. Nesse sentido, sua confiança é muito atrativa. A deusa da proteção confessa: estou feliz por servir a um segundo mestre como você, especialmente quando você tomou o controle do Rei Demônio. Naquele momento você disse: o mestre tinha a responsabilidade de proteger seu povo. A deusa da proteção. O prota puto pega a espada e com um pano sujo na mão. A deusa da proteção se sente ameaçada. A deusa da proteção implora para que pare o que está fazendo. A deusa da proteção. O prota suspira e finalmente fala que ela fez silêncio. O prota pergunta se ela é mesmo uma constelação, e o que ela está fazendo possuindo uma espada. O prota conta que as constelações são como administradores de cada torre, e ele já viu casos em que monstros se tornaram constelações depois de um tempo, mas nunca viu uma constelação virando um item. A deusa da proteção balança a cabeça. É realmente conveniente entender que a constelação é algo que representa o mundo. A deusa da proteção diz: eu realmente era um Espírito Santo reverenciado como um deus. No entanto, o fundador do Império me dividiu em 5 espadas e me selou. Você é o possuidor da primeira espada sagrada, ídolo. Primeira espada ídolo, segunda espada piedade, terceira espada oração, quarta espada sacrifício e quinta espada salvação. A deusa da proteção diz que se você reunir todas as 5 espadas irmãs, ela poderá recuperar os poderes originais que possuía. O prota acha tudo isso interessante e pergunta para ela onde estão as outras espadas irmãs. Ele pergunta de novo para a deusa, mas ela fica quieta. Ele pergunta se ela não sabe. A deusa da proteção exerce o seu direito de permanecer em silêncio. Com isso ele chega à conclusão que ela não sabe. A deusa da proteção argumenta que ela consegue sentir a presença das espadas irmãs se estiverem por perto. O prota levanta e diz que não está com pressa para achar as outras espadas e ele pergunta o que ela é capaz de fazer. Consigo obter apoio absoluto dos cidadãos do Império. Ele pergunta se tem mais alguma coisa. A espada solta um brilho. A deusa da proteção se gaba que tem confiança em emitir luz. O espírito morre de rir e o prota quase ficou cego por conta disso. Ele pergunta se ela não pode fazer mais nada além de conseguir apoio do povo e brilhar. Tenho confiança em manipular monstros. A deusa da proteção rapidamente acrescenta que também tem confiança em manipular humanos. De repente alguém bate na porta e pergunta o que está acontecendo ali dentro. Nossa best waifu aparece e fala que a coletiva de imprensa vai começar em 5 minutos e quando ela acabar o 21º andar será aberto. Depois que eles responderem os repórteres, eles vão seguir para o 21º andar. O prota entende e ela fala para ele não se atrasar e vai embora. O prota fala para a espada que ela não faz mais nada além de brilhar. A deusa da proteção está protestando contra suas opiniões injustas. O prota entende e fala que a partir de agora vai chamar ela de Brilhinho. Ela não merece nomes como deusa da proteção ou espada sagrado. E ele diz que ela nem ao menos conseguiu proteger a sua nação. O prota fica puto e fala que ela é muito barulhenta. E ele já está perdendo a cabeça por causa do espírito e agora também tem a Brilhinho. Ele manda que de agora em diante ela não fale com ele ao menos que seja extremamente necessário. Senhor guerreiro, Brilhinho entende. Em seguida vamos para a coletiva de imprensa. Nossa best waifu fala para todos que eles concluíram todos os andares do 11º ao 20º, e esse foi um feito incrível. Apesar disso ela fala que esse não é o fato mais incrível que aconteceu. O fato mais incrível é que ninguém morreu, e de todas as coisas essa é a que deixa ela mais feliz. Ela fala para todos olharem para baixo, e fala que no chão que eles estão pisando tem os nomes dos guerreiros que morreram até agora.
E esses são os nomes dos veteranos que dedicaram a vida para concluir a torre. Ela fala que está muito feliz em dizer que hoje nenhum nome novo será gravado nessa praça. Enquanto isso, o Prota pensa que ele não precisa se meter nisso, e ficar ao lado das pessoas certas é importante. Ela começa a responder às perguntas dos repórteres. De repente, um repórter fala que tem uma pergunta para o Prota. O repórter fala que há um rumor sobre o Prota ser um novato que as grandes guildas estiveram treinando há muito tempo. E se isso for verdade, então significa que o Prota é um herói intencionalmente criado pelas grandes guildas. Nossa Best Waifu fala que ele está tentando provocar o Prota, e diz que ela vai cuidar disso, mas o Prota fala que não, pois pessoas desse tipo sempre vai continuar aparecendo, e ele precisa afirmar sua posição de uma vez por todas. Ela fala para ele não perder o controle e sai falando qualquer coisa, pois a maior parte dos erros podem ser cobertos, mas se ele falar muita besteira, ela não conseguir conter a mídia. O Prota fala que ninguém é tão humilde quanto ele, e ela sabe que ele é um profeta. O Prota fala que ele é o caçador que recebeu o apelido de Rei da Morte. Ele chama o repórter e olha nos olhos dele e vê uma visão assustadora. O Prota pensa que só existe uma forma de responder a esse olhar. O Prota fala que, na opinião dele, tudo isso são só preocupações que se originaram de suas falhas. O Prota pensa que definitivamente vai ser diferente do Imperador das Chamas, e ele sabe que não tem o mesmo carisma ou experiência da Best Waifu, mas ele sabe uma coisa que os outros não sabem. Entrevistas com o caçador mais imprudente do mundo mostra o Imperador das Chamas dizendo que eles só conseguiram concluir o 20º andar graças a ele, e o Imperador fala que ele se esforçou muito para concluir a torre. Tudo o que ele conseguiu lá naturalmente é dele. Se ele não pegar os itens para ele, então quem ficará com eles? Seu pai. O Prota conta que esse foi o famoso caso do seu pai, e naquela época, mesmo que a Best Waifu tivesse tentando intervir, o Imperador das Chamas já tinha iniciado um fogo que não tinha como ser apagado. Todos os tipos de xingamentos foram disparados contra o Imperador das Chamas e a gravação daquela cena se espalhou para todas as emissoras. O Prota pensa que para ser o melhor é só fazer o oposto do que o pior fez. Enquanto mostra o Imperador das Chamas falando que eles só conseguiram concluir o 20º andar por conta dele. O Prota fala que se não fosse pela ajuda da Best Waifu e do Santo da Espada, ele nunca teria conseguido concluir o 20º andar sozinho. O Imperador dizia que ele se esforçou muito para concluir a torre. Já o Prota fala que deu o seu melhor para acabarem sem nenhuma morte, mas ele acha que isso possa ser considerado como um sacrifício dele, e fala que essa era a coisa certa a se fazer, tanto quanto humano quanto como caçador, e termina de responder o repórter com um sorriso. Enquanto o Imperador das Chamas está xingando os repórteres, o Prota agradece e diz que se alguém ainda tiver uma pergunta ele irá responder. Enquanto os repórteres fazem perguntas, o Prota pensa que o Imperador das Chamas sempre será sua bússola. Se passa um tempo e nossa Best Waifu diz que o tempo está acabando, e ela fala que eles farão o seu melhor para concluir os próximos andares sem nenhuma morte. Um repórter fala que quer fazer a última pergunta, e ele faz a pergunta decisiva. Qual é a relação entre ela e o Prota? Ela sorri e pensa qual é a relação entre eles dois. Ela fala que é algo mais do que amizade, como companheiros de combate. É uma relação tipo, mais que amizade, como companheiros de combate. Ela espera que não haja mal-entendidos e encerra a conferência de imprensa. Depois de encerrar a conferência, ela pega nas mãos do Prota e fala que ele foi perfeito. Sua atitude humilde foi realmente incrível. As pessoas gostam de heróis, mas gostam mais ainda dos heróis que abaixam a cabeça em humildade. Ela fala que não sabia que ele tinha tanto talento para lidar com a imprensa, e se pergunta o que ele esteve fazendo esse tempo para só ter aparecido agora. Ela fala que se houver algo que ele queira é só dizer para ela. Ela dará qualquer coisa que ele quiser na torre. O Prota fala que tá tudo bem e pergunta o que foi aquilo que ela disse sobre eles serem mais que amigo, companheiros de combate. Ela fala que não foi nada, e só jogou uma cortina de fumaça de propósito. E a mídia vai ficar procurando por um escândalo que não existe. Por isso que é mais seguro fazer com que as atenções deles fiquem presas neles dois. Ela fala para ele não se preocupar, pois ela já lida com a imprensa há anos, e diz que ele pode confiar nela quando se trata desse assunto. De repente eles veem que começa a contagem para abrir o 21º andar. A contagem termina e aparece o holograma.
O holograma estende a mão e começa a teletransportar eles. Nos é mostrado que até pessoas que nem falaram que queriam ir para o 21º andar estão sendo transferidas. Todos são teletransportados e aparece um menino dizendo que esteve esperando pacientemente por esse dia. O menino recebe eles dizendo que essa é a grande biblioteca de todas as coisas. Assim terminamos o resumo de hoje. O que acontecerá com o Prota e todos os outros que foram levados sem seu consentimento? Só saberemos na próxima parte. Se viu até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa os sininhos. Não esquece de deixar o like e comentar que quer a próxima parte. Se você gostou deste conteúdo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma doação pelo Valeu Demais. Qualquer valor é muito bem-vindo e me ajuda a continuar produzindo vídeos como este. Até a próxima!